Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. A Assembleia de São Paulo comemora em 2015 180 anos de existência. E olha, uma opinião é bem comum por aqui. Mesmo nos anos de chumbo, aqueles mais difíceis, essa casa foi uma ilha de liberdade, de resistência. Tudo para garantir um espaço para a democracia. E você, concorda? Hoje muita gente se desinteressa pelo trabalho, não sabe a importância de um parlamento atuante no equilíbrio entre os poderes. Continuamos aqui com essa missão e para nos ajudar a contar essa história, recebemos hoje o primeiro deputado estadual eleito na história de Araras, no interior. Benedito Campos é advogado, mas já trabalhou na roça, foi comerciante, vereador pelo MDB e 3 vezes deputado. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias, é uma honra. Olá, Viviane, eu que agradeço o convite que vocês fizeram a nós. Bom, o senhor veio direto de Araras para dar entrevista para a gente. Para cá, direto. Como é que é voltar aqui? Olha, eu passei uma boa parte da minha vida aqui nesse parlamento. Foram 3 mandatos. Foi 12 anos e eu tenho assim uma boas recordações, boas lembranças, porque eu pude desenvolver um trabalho muito bom aqui, muito grandioso. Então a gente fez com que fosse uma novidade na minha cidade, porque todo mundo queria um deputado e não conseguia eleger. Eu cheguei, a minha ascensão política foi muito rápida. Eu fui eleito vereador em 1972 e em 74 já fui eleito deputado. Foi bem rápida mesmo. Não, então, isso porque, vamos contar a história do começo, né? O senhor vem de uma família que o senhor trabalhou na lavoura mesmo, né? Eu tenho assim, a minha família sempre foi política. O meu pai, por exemplo, foi vereador em Conchal. Meu pai foi vereador em Conchal. Isso, meu pai foi vereador em Conchal. Nós mudamos para Araras. E depois de 10 anos que eu estava em Araras, fui eleito, 8 anos fui eleito vereador já, e em seguida fui eleito deputado, com 10 anos que eu estava em Araras. Mas como é que foi essa ida para a política? Assim? O senhor então, primeiro trabalhou até os 15 na... Eu comecei, eu era comerciante na cidade, e um comércio de muito sucesso e muitos clientes. Que comércio? Era um supermercado pequeno. Ah, então o senhor tinha contato Exatamente. com todo mundo. E aí, um candidato a prefeito da de Araras, o doutor Milton Severino, que foi prefeito várias vezes, foi cassado pela Revolução, inclusive, ele que me incentivou a entrar na política. E eu entrei no MDB na época, fui eleito vereador, e em seguida, com o apoio do Dias Menezes, que era deputado federal, também no MDB, nós entramos para a política e fui eleito na primeira eleição para deputado estadual. Mas quando o senhor tinha ali o supermercado e aí conversava com um cliente, com outro, não passava isso na cabeça do senhor? Não passava porque eu teria, só os votos de Araras não me elegeria deputado. Entendi. Eu teria que trabalhar fora da cidade. Tanto é que eu fiz a metade dos votos em Araras e a outra metade eu fui buscar fora da cidade, nos 30 municípios em volta de Araras. Então o Milton Severino foi o responsável aí por essa... Exatamente, foi ele. Por essa forcinha que faltava. Exatamente, ele chegou e acabou me colocando na política. E como é que era a convivência com ele? Muito boa. O Milton foi um grande líder político, foi uma vítima da Revolução, foi cassado. Ele foi muito perseguido. Muito perseguido, esteve preso. Eu também estive 2 ou 3 vezes quando eu era vereador, no quartel aí em Campinas, no GECAM, no comando do Exército ali, sendo convocado para prestar esclarecimento. Foi um período muito difícil. Foi. O senhor podia ter continuado ali, no caixa do supermercado, tranquilo, quietinho, né? Aí veio esse amigo e falou, não, vamos entrar, vamos mudar. O que levou o senhor a falar assim? Sabe o que acontece? A política ela é interessante que as pessoas hoje, não sei se é o prestígio que você tem com a política, então você sente-se assim, meio que orgulhoso de estar na política, todo mundo bajulando a gente, não é verdade? E aí você acaba entrando. Mas eu não arrependo não, foi muito bom, foi um período maravilhoso, consegui realizar muito pelos outros, foi um período em que a gente trabalhou muito pela região. Então até hoje, aonde eu vou nas cidades vizinhas, todos se lembram de mim, das coisas que eu fiz. Hoje mesmo eu estava num local em Araras e uma senhora chegou lá. Eu queria agradecer ao senhor porque a minha mãe disse que essa casa que nós moramos foi o senhor que trouxe para cá quando o senhor era deputado. Como deputado. Foi aquelas casas do programa Nosso Teto, do tempo do governador Maluf. Agora, quando o senhor entrou na Câmara foi 72, é isso? 72 na Câmara e 74 já deputado. Mas aí já começaram essas perseguições políticas? O senhor era do MDB? Não, era muito difícil. Ser do MDB naquele tempo era muito difícil.
porque os MDBistas naquele tempo eram tidos como os comunistas, como as pessoas que eram contra o governo. E eram mesmo as pessoas que eram. A gente era contra aquele regime autoritário que existia na época. E nós sofremos muito com isso. Como eu fui eleito muito novo deputado. Eu fui deputado com 28 anos. Ah, então era tudo muito novo. O senhor era novo, a experiência era nova. Tudo novo, Mas a chegada aqui deu para trazer um pouquinho dessa questão da Câmara, dos vereadores, ou foi tudo novo de novo? A Câmara foi muito rápida, filha. Também foi 2 anos na Câmara e tudo muito rápido. E aí eu fui chegando aqui também, é que a gente tem assim, um bom ouvinte. E com um bom ouvinte você vai aprendendo, né? E foi uma escola aqui para mim, realmente. Eu não tinha cursado nenhuma faculdade naquela época ainda. Pois é, o senhor foi estudar Direito, o senhor já estava aqui. Já estava aqui. E como é que foi isso? Foi realmente uma opção que eu fiz pelo Direito e eu estava deputado quando eu entrei na Faculdade de Direito. E aí a gente terminou a faculdade, não trabalhei, só quando eu deixei a Assembleia que eu montei o meu escritório para voltar a trabalhar, onde eu trabalho até hoje. E como é que foi a atuação do senhor aqui? Eu imagino que a cidade, porque nunca tinha tido um deputado, tinha uma expectativa muito grande. Exatamente. E o senhor pensava nisso? Ai, tem tanta gente confiando em mim, preciso representar direito essas pessoas. É muita responsabilidade. Naquele período, o deputado ele era um parlamentar mais um auxiliar dos prefeitos. Não como hoje, que se legisla mais aqui na Assembleia. O senhor fala ele era um auxiliar. Por exemplo, os prefeitos vinham para levar recurso? Exatamente, recurso, abrir portas aqui, porque era mais difícil antigamente, ou mais fácil do que hoje. Então, o que acontecia com a gente? Os prefeitos da região, que eram umas 30 cidades que eu representava, todos, semanalmente, eles estavam no meu gabinete. E eles vinham com as suas reivindicações. E eu ia despachar com o governador, ia despachar com os secretários as suas reivindicações. E a gente ia conseguindo uma atrás da outra. E realmente foi muito proveitoso. Tinha mais sucesso do que frustração? Sim. Não tinha frustração. Graças a Deus, eu trabalhei muito e ainda onde eu vou nessa cidade, onde eu reencontro os ex-prefeitos lá que estão bem ainda, eles acabam falando até assim, olha, esse foi o deputado que mais fez por nós aqui. E que tipo de demanda que os prefeitos traziam? Tinha todo tipo, filha. Era residência, que não existia residência popular. Foi quando começou o projeto Nosso Teto, do governo Maluf. Nós tínhamos a demanda. Era mais difícil os recursos serem dirigidos a uma prefeitura naquele tempo. Hoje tem os projetos que vão direto para o governo. Naquele tempo não tinha, você tinha que buscar. Buscar na Casa Civil, buscar nas secretarias. Então você estava sempre correndo atrás das necessidades do município. Na área da educação, construção de escolas, asfalto, rodovias. Quer dizer, o que marcou o senhor aqui, pelo que eu estou entendendo do que o senhor está contando, foi essa satisfação de conseguir pegar esses recursos que não eram tão disponíveis como são hoje e levar para essas 30 cidades da região. Todas as cidades foram beneficiadas, a gente construiu em todas elas e que ainda nos rende fruto até hoje. Teve a questão das escolas também, demais, faltava muita escola. Quadra esportiva que o senhor professor faltava nas escolas. Então, era muito difícil a estrutura do Estado naquele período. Então, se não tivesse alguém em cima buscando, procurando resolver para eles, você não tinha sucesso nenhum. Era muito difícil. Agora, deputado, o senhor fez questão em algum momento de se conectar a esse começo de vida lá na roça, lá na terra? Ou essa questão da agricultura ficou mais distante depois que o senhor foi para o comércio ou para a cidade? Não, eu estou sempre voltando às minhas origens. Eu tenho meus parentes lá no sítio, nas fazendas lá. Eu estou sempre lá com eles. Eu gosto muito disso. Inclusive, ano passado eu fiz um encontro da nossa família num bairro lá onde tem uma igreja e onde todas essas festas eram feitas lá no passado, e nós fizemos lá, com toda a família. Agora, deputado, o senhor contou pra gente, daqui foram 3 mandatos, né? Isso. Aí esse primeiro que o senhor foi conhecendo tudo, que era tudo novo de novo. E aí foi reeleito. Foi reeleito e reeleito. E foi difícil porque tinha aqui uns deputados antigos que eram o dono do poder, né? Ah, tinha isso? Tinha isso. Naquele tempo quem reinava aqui era o Nabi. Arthur Alves Pinto, que reinava aqui, Vicente Bottas, o pessoal mais antigo, Manteles. Que vinham de muitas reeleições, é isso? Isso. Então eles reinavam mais do que a gente aqui. Mas tinha uma disputa assim, deputado? Não é que é disputa. Eles eram as pessoas mais experientes na casa, quer dizer, eram os macacos mais velhos, né, na época, então eles tinham mais. Mas a gente foi trabalhando e conseguimos encontrar o caminho, e eu acho que o meu mandato foi muito
os mandatos, proveitoso, né? foi muito proveitoso. Bom, e enquanto isso, o senhor foi juntando aí uma experiência política, legislativa e depois? E depois, quando eu saí daqui, eu fui advogar. Montei meu escritório, onde eu trabalho até hoje. Aí eu fui presidente da UAB de Araras por 3 mandatos também, 9 anos presidente da UAB. Também desenvolvi um trabalho muito grande na cidade de defesa da sociedade, foi muito bom. Criamos várias áreas de defesa da cidadania do pessoal, das pessoas. Isso não tinha lá? Não tinha. E a gente Mas trabalhou defesa muito. da cidadania como? Assim, tirar documento? Ou Não, em que sentido? Que o senhor... Porque a gente abrangiu lá, eu criei na UAB de Araras um sistema de conciliação que hoje existe. Mas é uma câmara de conciliação onde se conciliava os conflitos de família, de alimento, agora de medicamento, que falta muito medicamento na rede pública. Para resolver mais rápido? Entrando até na justiça com o processo para resolver mais rápido. Então foi um trabalho maravilhoso que eu fiz nesses 9 anos também na UAB, muito bom. É verdade que o senhor, depois de 3 mandatos aqui, voltou para a Eu Câmara tive mais um Municipal mandato de vereador. Voltou às origens? Tive mais um mandato de vereador. Quando que foi? Foi 86, né? 90 eu candidatei a vereador e fui eleito novamente. E esse retorno, como é que foi? Foi interessante, viu? Mas aí existia assim um tipo de uma preocupação dos demais vereadores para comigo. Porque daí o experiente era o senhor, Esse cara foi deputado, a volta como vereador aqui em cima da gente é complicado. Realmente isso passava pela cabeça deles. E foi uma boa experiência Mas também. foi o quê? Foi uma resistência, sim? Havia resistência, sim. Eu sempre tive resistência. Como fui deputado a primeira vez, a cidade era tida como uma cidade que tinha umas famílias de sangues azuis, sabe? Pessoas importantes da cidade. Várias famílias, que eram os pessoal que mandava na cidade. E vários deles tentaram ser deputados e não conseguiram. Quando eu fui eleito, eles também não aceitavam. Poxa, esse cara Porque o senhor não nasceu lá? Esse cara não é de Araras, veio da zona rural, vai virar deputado, e eu acabei virando deputado. E o que o senhor pensa disso? Precisa nascer na cidade para acho defender os interesses dela? Eu acho que a pessoa tem que estar integrada na sociedade, participar da sociedade, ser uma pessoa ativa e prestativo. Se a pessoa for querer... Hoje a eleição não se compra a eleição. A eleição você conquista os eleitores. Com o quê? Com o seu trabalho, com a sua atenção. Você tem que dar atenção para a pessoa. E hoje, isso não adianta você falar, eu tenho muito dinheiro, vou ser candidato para ganhar uma eleição para deputado ou para prefeito. Não é assim. Você tem que ter um passado político. Ou um passado de trabalho, né? Que você prestou um grande serviço para mostrar. Para mostrar, por que você veio, né? E eu realmente... Foi muito rápido tudo. Talvez eu não tivesse bem estruturado ainda, até emocionalmente, para chegar onde eu cheguei tão rápido como eu cheguei. E o senhor era muito novo muito também. Muito novo, muito jovem, né? Você fica empolgado, né, com o cargo, né? Mas empolgado em que sentido? Você fica se achando, né? A verdade se achando. Se achando, Você fica se achando que você é o bom, aquela coisa. Mas nunca passou pela minha cabeça isso, não. As pessoas tinham que achar, mas eu não. Eu sempre fui a mesma pessoa, humilde, sempre circulando aonde eu circulei sempre, sabe? O senhor não deixou o sucesso subir? De jeito nenhum. Não, sempre do mesmo jeito. E as pessoas... uma vez uma senhora chegou em mim e falou, doutor, eu fiquei rezando a noite toda para vir falar com o senhor, para ver se o senhor me atendia direito. Eu falei, poxa, para que isso, minha filha? Só senta aí e vou tomar um café comigo. Então, as pessoas têm achavam que isso é um monumento, né? E nada disso, a gente é igual a todos. Mas eu queria que o senhor me contasse um pouquinho mais das outras resistências. O senhor falou, teve a resistência na hora de ser candidato lá, porque o senhor não nasceu em Araras. Resistência onde mais? Aqui, quando chegou, porque tinha esses mais velhos. Aqui nós chegamos bem, porque nós chegamos pelo MDB, nós chegamos com 44 deputados. Então nós chegamos com maioria aqui na Assembleia. Apesar... Não, 49, era 84, nós chegamos com 49, chegamos com maioria aqui na Assembleia, era 2 partidos Apesar de ser oposição, era maioria. Maioria. Então a gente chegou aqui por cima, então aqui não foi tanta resistência. A gente não tinha experiência. Aí a gente foi caminhando, foi juntando experiência aí, até eu fui vice-líder do governo duas vezes fui vice-líder do governo. E como é que foi essa experiência? Foi bem, ótimo, muito boa. Eu tinha uma ponte de trabalho muito grande aí. E a política você vai aprendendo no dia a dia, né? E como fazer uma política mais de atendimento, a política de buscar soluções, então, para mim, era o meu perfil esse. Tá certo. O discurso não era muito... eu achava que os discursos de plenário era só para
você marcar a posição, mas marcar presença? Presença não leva a nada. O senhor não Todos os discursos? deputados que mais brigaram aí, que criticaram, que xingaram, que tripudiaram em cima de pessoas, não se reelegeram. Eu acho que não é por aí. O senhor escolheu o caminho, de repente, de ficar mais em silêncio? Exatamente, e mais realizar quieto. mais, e conquistar as bases, para que essas bases viessem trabalhar para a gente nas eleições. Tá certo. Vamos falar no próximo bloco, então, dessa questão do parlamento. Eu queria saber a opinião do senhor hoje, da atuação da Assembleia, comparar com antigamente. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias, não sai daí. Até já. De volta com Memórias do Poder Legislativo, que hoje entrevista o ex-deputado Benedito Campos, o primeiro deputado estadual eleito por Araras. Que honra, hein? É um orgulho, uma honra muito grande. Realmente, e ninguém esquece, né, senhor Contou? Não, de jeito nenhum. Realmente o pessoal ainda chama de deputado na rua. Bom, o senhor aqui me contando essa história toda, muito interessante, de homem que trabalhou na roça, isso. Foi se tornar advogado depois de ser deputado, enquanto deputado eu já ingressei na faculdade. Foi para a faculdade, isso. Quer dizer, colocou o caderno embaixo do braço e foi aprender. Ia para a faculdade também. Me faz questionar uma coisa, deputado. O senhor disse que o senhor sofreu um pouquinho de bullying, né? Esse é um termo moderno, várias vezes. Mas o senhor também, por outro lado, se segurava para não se deslumbrar com o poder, né? O senhor tinha essa... Por quê? Eu acho que era o meu jeito de conduzir as coisas, sabe? Com bastante cautela, não deixando que o poder subisse na cabeça. E cumprindo com as minhas obrigações que o povo me tinha outorgado. Qual é o risco quando o poder sobe a cabeça, deputado? Que você cai em seguida. Subir o poder na cabeça, você não tem vida longa. Eu tenho visto muito disso, a pessoa que sobe na cabeça é muito perigoso. Você cria mais animosidade e você cria mais adversário dentro do seu meio. E aí você acaba não tendo apoio na hora que você precisa. O senhor, pelo que eu estou entendendo, ainda conversa muito com as pessoas na rua, lá em Araras, e escuta que elas ainda lembram das coisas que o senhor levou para lá, dos mandatos que o senhor teve aqui, até os mandatos de vereador também, né? Que foram dois. Vereador também, três também. Por que o senhor acha que hoje em dia, de repente, a gente às vezes nem lembra em quem votou na outra eleição e fica essa distância toda entre o eleitor e o deputado? Exatamente. O que aconteceu nesse meio tempo, o senhor acha? Nesse que o senhor ficou distante aí da política? Eu não fiquei distante, viu, Vianney? Eu sempre mantive o contato com o público, com o pessoal, com os eleitores, não sendo candidato, mas sempre ajudando alguém. A vida toda eu fui presidente de partido em Araras, entendeu? Fui presidente do PFL e depois agora no PSC, então sempre tive um partido político que nas eleições eu estava participando, então eu não deixei. Mas o que o senhor acha que aconteceu? Eu não estou nem dizendo assim só na vida do senhor, mas na política em si, porque antes me parecia mais próximo e hoje me parece um pouco mais distante. Sim, hoje não tem dúvida. Hoje o político está bem mais distante dos eleitores. Isso é fato, isso é fato, isso é consumado, está se usando mais a mídia, né? E a pessoa não tem contato pessoal com os eleitores mais. Está muito difícil. Esse contato pessoal não existe. E, por outro lado, também eu acho que os eleitores também não estão muito interessados em política atualmente. Isso é o que a gente mais sente. Exatamente. As pessoas estão muito revoltadas, o governo não tem feito aquilo que eles têm prometido, a verdade é essa. São raros os governos que trabalham realmente de encontro com as necessidades da sociedade, mas hoje o eleitor ele está muito bem informado. Ele tem muita informação pelas mídias hoje, televisão, inclusive ele pode ter informação do que ele quiser, né? De prestação de contas, exatamente, pela lei da transparência. Então eles sabem de tudo o que está acontecendo, que o trabalho parlamentar eles conhecem direitinho e o povo está sabendo. Então, na verdade, é aquilo que falou, o eleitor não lembra mais em quem ele votou na eleição passada. Isso é desinteresse. Desinteresse. Chega nas eleições, você faz uma campanha numa cidade maciça, com carro de som, aquela coisa toda, com papel, propaganda,
Daí chega no dia da eleição, o cidadão está catando um papelzinho no chão para ir votar, porque não sabe quem vai votar, porque não... Escolhe qualquer número, mas isso é muito triste. Não prestou atenção na campanha, não definiu com o vereador, com ninguém, ficou alheio. Então isso tem muito. Então mostra o desinteresse. Se nós no Brasil tivéssemos a eleição, a votação não fosse obrigatória, teria proporcionalmente 50% de quem iria votar. Hoje, o eleitor está muito desинteressado e desestimulado. Só vai porque é obrigado a votar. Se não precisasse votar, eles não votariam. E o senhor acha que isso acaba se transferindo, de repente, para a credibilidade de uma instituição, por exemplo? Exatamente. Oba. Muito. A instituição política hoje está muito desgastada. Hoje falar que você é um deputado, que você é um político, é até temeroso, porque a sociedade hoje não está aceitando político mais. Ficou aquela marca, né, de pessoas que não são honestas. Existem exceções, é claro, mas hoje, com tudo que está acontecendo, tudo que a gente está vendo aí, essa bulbúria toda do governo federal aí, e também acontece nos estados, acontece nos municípios, sempre você está vendo através da imprensa aí um vereador caçado aqui, um prefeito caçado lá, tudo por desvio de recursos públicos, como está acontecendo hoje a nível federal. O eleitor vai ficando desgostoso e ele fica desinteressado e ele está nivelando por baixo. Então as pessoas de bem hoje que estão na política, é difícil se manter. Entendeu? O senhor concorda com isso que eu falei na abertura do programa, que muitos entrevistados já me contaram que aqui era uma ilha mesmo de resistência? Ah, sim, claro. E era mesmo? Era mesmo, porque o senhor viveu muito essa época, sim, né? Foi uma época difícil. Nós tivemos as eleições indiretas, eu participei. Eu fui votar em Brasília contra o general Figueiredo. Nós tínhamos 3... Aliás, o senhor morou em Brasília, não morou um tempo? Eu fiz o exército em Brasília. Eu servi no batalhão de guarda presidencial em Brasília com 20 anos. Nós votamos nas eleições indiretas, a Assembleia mandava 3 delegados, eu fui escolhido como delegado para votar lá. Eu fui votar em Brasília contra o general Figueiredo. E havia, assim, um temor muito grande em ser oposição ao governo naquele tempo. A repressão era muito grande. Reprimia mesmo, perseguiam a gente, era difícil. E aqui, como é que era possível vencer isso, barrar isso? Não era fácil. Era muito complicado, embora tivesse maioria aqui, e o governo era indicado pelo governo federal, que era indireto, nós tínhamos uma dificuldade muito grande. A gente só se soltou quando veio a eleição do governador Montoro, que daí já foi a eleição direta, tudo bem. Mas enquanto era nomeado, eles tinham muita força. Não era força, era repressivo, né? Era na marra, tinha que fazer na marra as coisas. A gente aguentava, assim, claro, e fazia o que podia. Era ordem e ponto. Exatamente. Mas, deputado, como é que acontecia essa liberdade? Era na medida de que um debate que não poderia ser feito em outro local era feito aqui? Sim, aqui. Ou pessoas que não poderiam se expressar em outro lugar se expressavam aqui? Se expressava aqui, a sociedade civil vinha muito à Assembleia. Era sempre bem-vinda. Era muito bem-vinda. Elas reivindicavam muito aqui dos deputados. Elas vinham à Assembleia, elas reuniam com os deputados, vinham associações, aquela coisa toda, todos com medo da repressão, aquela coisa toda, mas eles vinham muito à Assembleia e isso fortalecia a gente, dava força. E nós que era da oposição, eram as pessoas que eles procuravam para poder ajudá-los nas suas reivindicações. Então, realmente era um espaço de democracia onde não existia democracia. Exatamente, não existia. Num país que não existia. Muito do que a gente fazia aqui, o que falava, o que a gente agia, não tinha ressonância fora. Você entendeu? Não saía. Agora, o senhor disse que eu me enganei, achei que o senhor tinha ficado afastado um tempo da política. O senhor disse que não, que o senhor sempre esteve engajado, né? Inclusive, o senhor é presidente de um partido. Sou presidente do PSC em Anápolis. PSC. Isso. E o senhor pretende se candidatar de novo, deputado? Eu estou preparando uma campanha para prefeito. Para prefeito de Araras? Para prefeito de Araras, isso. Olha só. Já estou já com o projeto pronto, está tudo organizado e já estamos começando a andar. Preparando o espírito para começar Exatamente. tudo de novo, Tudo de novo. Se bem que quando eu fiquei na OAB por 9 anos, que terminou ano passado o meu mandato, foram 3 eleições. Eleição de prefeito, o senhor nunca concorreu ainda. Vez. E na OAB é eleição, só que é dentro da classe, né? Você também é votado e é eleito.
Eu tive um trabalho social muito grande, onde eu atendia as pessoas diariamente no meu gabinete. A gente atendia a média de 50 pessoas por dia com problemas sérios de jurídicos. E ali todos era resolvido. Então passava 1000 pessoas por mês ali para a gente atender. E foi muito bom também. Eu continuei com a minha política dentro da OAB, fazendo política também. Partidária quase aqui. Mas essas informações todas agora são muito ricas, então essas pessoas... São importantes, viu? Agora, a campanha para prefeito em Araras, ela está num momento que zerou as lideranças, não tem liderança. Novas lideranças. Não tem nova liderança. Então eu sou a antiga, que talvez caiba melhor no momento, porque todos que estão lá são pessoas inexperientes, que foram vereador, que não se reelegeram nem a vereador e estão querendo concorrer a prefeito. Então é mais por causa disso que eu estou colocando o meu nome para concorrer a prefeito. O senhor espera mais resistência? Não, agora acho que não. Agora acho que não. Agora passou essa fase? Agora está fácil. Eu acho que está mais tranquilo e o meu nome é muito bom na cidade, a gente tem uma boa aceitação. Eu acho que agora será mais fácil do que as demais eleições. Tem a questão do poder local, que a gente sente muito, a dificuldade de recursos que os prefeitos têm. Essa é uma reclamação muito comum, Exato. Né, deputado? É uma dificuldade de obter recursos, de gerenciar os recursos, porque as demandas da população são enormes. E é ali é na cidade que a população quer tudo, né? Viviane, mas você sabe que hoje tem os projetos do governo federal, que se você tiver uma equipe boa, que possa montar os projetos, que possa viabilizar esses projetos com orçamentos, você tem os canais para montar esses projetos no governo federal, cada um num setor, e você consegue os recursos. O senhor está preparado para esse desafio? É um desafio realmente, mas eu acho que vale a pena. A gente não pode se acomodar. Eu acho que o ser humano, se ficar só criticando e não ir à luta para poder resolver, ajudar a resolver, também não é correto. Se eu tenho essas condições, se eu estou nessa situação hoje, eu acho que eu devo participar e devo colocar para a sociedade da minha cidade lá o que eu posso fazer por eles. Bom. É temeroso, porque hoje os prefeitos, não tem um prefeito que não saia da prefeitura depois de terminar o mandato dele, sem que saia com uns 10 processos nas costas para se defender. Porque não tem como, você não consegue administrar sozinho, você tem os assessores. Os assessores muitas vezes pecam, né? E aí sobra para o prefeito. Mas aí também não vem um pouquinho do cuidado na hora de escolher a equipe, de repente? Tem que escolher com muito cuidado. Você tem que pegar a pessoa de confiança, a pessoa que vai fazer aquilo que é o pensamento da gente. Mas às vezes não é fácil, né, filha? Às vezes é difícil. Primeiro, a prefeitura hoje, toda ela não tem um salário bom para que você possa tirar um executivo de uma empresa para levar para te ajudar. Para levar para a administração pública e pagar o mesmo salário de uma empresa privada. O que eu tenho feito, assim, eu tenho até uma assessoria jurídica que eu presto para os prefeitos, que eu vim prestando para os prefeitos da região, na área do Tribunal de Contas, para os prefeitos, em que a gente tem visado contratar pessoas aposentadas. Olha, que ideia bacana. Jovens aposentados, por exemplo. Tem gerente de banco aposentado, juiz de direito aposentado, professor aposentado, pessoas que estão aposentadas. Ativas ainda. Pessoa com 50 e poucos anos aposentada. Então, essas pessoas, quando eles têm vontade de trabalhar, realmente eles vão e prestam um bom serviço. Então, eu acho que isso aí também é um caminho. Você tira um cidadão do Poder Judiciário que trabalhou como diretor de um cartório. Que tem experiência. Exatamente. Então, a gente tem isso. Eu tenho em mente e eu tenho pessoas desse nível que eu posso contar lá na minha cidade. Quer dizer, ideias novas. Exatamente. E projetos novos. Projetos novos, isso mesmo. Você tem que fazer isso para poder... que a minha cidade, que é Araras, ela sempre foi bem administrada. E todos os prefeitos que passaram fizeram alguma coisa, ela sempre foi crescendo. Então, a gente tem que dar essa continuidade e temos esse projeto em mãos. Eu creio que, como deputado, foi uma grande escola e tudo que eu aprendi na política... saudade? Bastante saudade de voltar aqui? Eu gosto muito de vir aqui, sempre estou aqui vendo os colegas e faz muito bem para a gente, porque tem recordações muito boas, né, que a gente passou aqui. Viramos a noite aqui várias vezes, voltando o processo a noite toda e projetos, quer dizer, processo é jurídico. Projetos a noite toda, varamos a noite e começamos o dia seguinte, discussão. Então foi muito bom, isso aí tudo foi gratificante. Deputado, obrigada pelas histórias que o senhor contou aqui no Memórias do Poder Legislativo, que o senhor
Se houver resistência, resista. Vamos mais resistir. um pouco. Exatamente, filha, temos que resistir. Obrigada, viu, filha, por ter obrigado. vindo de Araçá para participar. Imagine quem que é isso, eu que agradeço. O Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.